Você já parou para pensar quem é você, de verdade? Não aquele nome que aparece no seu documento, nem o corpo que você vê no espelho, mas aquela presença silenciosa que está lendo estas palavras agora. O que é essa presença? É só o cérebro funcionando? Ou algo muito maior, algo eterno? Essa pergunta não é só uma curiosidade filosófica. Ela toca no coração de quem somos, do que é real, e do mistério entre o visível e o invisível. No canal Dois Mundos, a gente convida você a explorar justamente essa fronteira, onde ciência e espiritualidade, matéria e alma se encontram. Hoje, vamos mergulhar fundo no maior enigma da existência: a consciência. É um produto do cérebro? Ou algo que ultrapassa o tempo, a morte e a matéria? Por séculos, pensadores de todas as culturas tentam decifrar essa questão. E você vai descobrir aqui por que esse mistério está longe de ser resolvido e como ele pode transformar a sua visão de mundo. Você já se perguntou: quem é que está aí dentro da sua cabeça? Quem está ouvindo essa voz agora? É só um cérebro processando estímulos? Ou existe algo a mais? Algo que sobrevive à morte do corpo? Algo eterno? A pergunta parece simples, mas ela está entre os maiores mistérios da humanidade. O que é a consciência? A ciência tradicional, baseada no materialismo, diz que tudo o que existe é matéria, e, portanto, a consciência seria apenas um subproduto da atividade cerebral. Quando os neurônios disparam, quando as sinapses acontecem, surge essa ilusão que chamamos de eu. Mas será que isso faz sentido? Imagina o seguinte: você quebra um rádio, ele para de emitir som. A conclusão lógica seria: o som vem do rádio. Mas será que o rádio cria o som? Ou será que ele recebe o sinal de algo externo? Se a consciência for como o sinal de rádio, então talvez o cérebro não seja o criador da consciência, mas sim o receptor dela. Essa ideia não é nova. Ela aparece em várias tradições espirituais antigas, do hinduísmo ao espiritismo. E mais recentemente, ganhou força entre cientistas e filósofos que desafiam o modelo materialista. Gente com PhD, pesquisador de universidade renomada, dizendo: olha, talvez a consciência seja uma propriedade fundamental do universo, assim como o tempo, o espaço e a gravidade. Você percebe o tamanho dessa virada? Se a consciência for primária, ou seja, se ela vier antes da matéria, tudo muda. Toda a nossa visão de mundo muda. Talvez o universo inteiro seja de alguma forma consciente. Talvez tudo esteja conectado por uma única consciência cósmica, da qual cada um de nós é uma pequena centelha. Agora respira fundo e pensa: se a consciência não é criada pelo cérebro, então quem é você de verdade? Você não é só um corpo, não é só um amontoado de células, você é algo além. E esse algo talvez não desapareça com a morte. Mas calma, vamos voltar um pouco. Existe um experimento fascinante que coloca lenha nessa fogueira. Ele se chama Experimento da Morte Iminente. Pessoas que passaram por paradas cardíacas foram consideradas clinicamente mortas, sem atividade cerebral. E mesmo assim, relatam experiências lúcidas, detalhadas, conscientes. Eu saí do corpo. Eu vi os médicos tentando me reanimar. Eu entrei num túnel, vi uma luz, senti paz. São milhares de relatos assim, no mundo todo. E a maioria descreve o mesmo tipo de experiência, mesmo entre pessoas de culturas diferentes, que nunca se falaram. Como isso seria possível, se a consciência depende do cérebro funcionando? Claro que há explicações céticas. Alguns dizem que são alucinações geradas nos últimos segundos de oxigênio no cérebro. Mas aí vem o detalhe. Em muitos desses casos, o cérebro já estava parado há minutos. Nenhuma atividade elétrica, nenhuma função. E ainda assim, consciência. Você começa a ver como essa discussão não é só científica, é existencial, filosófica, espiritual e pessoal. Se a consciência é eterna, talvez a morte não seja um fim, mas uma transição. E talvez a nossa vida tenha um propósito muito maior do que simplesmente sobreviver. Agora eu quero trazer outra provocação. Você já ouviu falar do panpsiquismo? Essa é uma teoria que diz que tudo tem um nível de consciência, desde uma pedra até um átomo. A ideia parece maluca à primeira vista, mas grandes nomes da ciência e da filosofia contemporânea estão levando isso a sério. O físico Roger Penrose, ganhador do Nobel, acredita que a consciência pode estar ligada a processos quânticos no cérebro, algo que vai além da neuroquímica. Já outros pesquisadores,
como Christoph Koch, que dedicou a vida a estudar a consciência, afirmam que não existe nenhuma explicação 100% satisfatória dentro do modelo atual. E aí a pergunta volta com ainda mais força: você é só matéria? Ou é algo eterno? Se formos apenas um cérebro, a consciência é uma ilusão, e a morte é o fim. Mas, se a consciência for algo além, então talvez estejamos vivendo apenas um capítulo de uma história muito maior. Mas e você? O que você acredita? Você acha que a sua consciência vem do cérebro, ou existe algo além da matéria, algo eterno? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse é o tipo de assunto que precisa ser debatido. E se você curtiu esse vídeo, se ele te fez pensar, se te tirou um pouco do automático, então compartilha com alguém que também vai gostar dessa conversa. E claro, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar explorando os maiores mistérios da existência, com profundidade, com mente aberta e sem medo de fazer as perguntas que realmente importam. Nos vemos no próximo vídeo.